Boa tarde a todas e a todos, né? Essa nossa segunda reunião do GT de cobrança, né? De acordo com a programação que foi estabelecida ali, uma tentativa da gente poder dar continuidade aos trabalhos de uma forma mais objetiva, né? Foi proposta pela equipe da gerência de apoio ao sistema, instrumentos de gestão, né? Que faz parte aí da gerência do Albano e que está aqui presente hoje. Então, cumprimento todos que estão aqui presentes. Hoje, a pauta dessa reunião, ela foi proposta para a gente poder trabalhar as questões que envolvem PPU, né, que é o preço público unitário, que direciona os valores de cobrança. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe, se ele tiver alguma orientação para fazer antes da reunião começar, e na sequência eu passo para o Albano para nos mostrar aí o que a SEMAD, a Superintendência de Recursos Hídricos, aí tem como proposta aí para a gente poder entender melhor esse processo aí de implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos aqui na bacia do Corumbá, Verismo e São Marcos. Felipe, tem alguma coisa para falar para a gente antes da reunião dar início? Bruno, só reforçar a lembrança de nome e entidade no chat para constar no relato. E depois uma sugestão também da gente já deixar agendada a próxima reunião para todo mundo ficar, né, alinhado com a data correta, beleza? Claro. Então é isso, pessoal. Então se registrem aí, por favor, no chat para a gente ter o controle. E sem nenhuma consideração, se nenhum membro tiver nenhuma consideração inicial, eu já passo para o Albano dar sequência aí na fala para a gente poder iniciar a reunião. Albano, fica à vontade, muito obrigado, boa tarde para você. Boa tarde a todos, obrigado, Bruno, obrigado a todos pela presença, né? Bom, então, a ideia hoje era a gente começar a discutir um pouco mais de detalhes essa questão dos PPUs, né, e também das isenções. Então, eu só fazer uma ressalva seguinte, a gente propôs ali, no início da primeira reunião, né, a gente propôs uma agenda, propôs uns prazos, mas o GT pode alterar, né, em função aí da demanda, de achar que se precisar mais ou menos, tá? Ali era só uma sugestão, né. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês aqui, acho que vocês estão vendo minha tela, né. Bom, então, assim, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho de PPUs, né, e isenções, são dois temas, assim, fundamentais aí para a gente avançar na discussão da cobrança, né, e também, depois, no final, né, dependendo do que for definido, que for discutido, né, se a gente gera alguns novos cenários para colocar lá nas simulações, né. Então, assim, esse aqui é um cronograma sugerido também para a gente conseguir executar essa atividade ainda esse ano, né. Então, assim, a ideia seria, né, tentar até junho o GT ter uma proposta, né, em julho, né, essa proposta estaria, assim, vamos dizer, consolidada, em agosto ela seria apresentada para os comitês e em setembro teria discutido no Conselho Estadual. E aqui na SEMAD, na verdade, desde agora a gente já está fazendo isso, mas mais sistematicamente a partir de maio, nós estaremos resolvendo as questões aí burocráticas do processo de cobrança, né? A questão, assim, por exemplo, a emissão de boletos, né? A gente já está tendo aí vários feedbacks interessantes nas reuniões de quem paga, assim, tem instituições que têm muitas outorgas, né? Então estão sugerindo maneiras da gente fazer essas emissões. Então isso a gente vai estar trabalhando internamente para ver como a gente vai fazer o processo de cobrança em si, né? E vai seguir as regras que forem definidas aqui nos GTs, aprovadas nos comitês e no Conselho. Então, a gente tem começado a discussão aí dos PPUs, né, usando como exemplo a cobrança do Paranaíba, né, tanto pelo fato, né, de estar aqui próximo, né, o fato de todos os nossos comitês serem afluentes do Paranaíba, é uma primeira referência, né. Nas primeiras reuniões eu mostrei exemplos, né, de diversos outros comitês,
né? E então, assim, a ideia é assim, qualquer uma daquelas sugestões, qualquer ponto que vocês queiram adicionar, é só a gente ir colocando aqui durante a discussão para a gente considerar também. Então, o Paranaíba ele tem essa fórmula de cobrança, onde o valor total é a soma do valor captado mais lançado, menos um valor de 500 fixo, né, vezes um coeficiente de gestão, né, que serve para caso os recursos não sejam repassados ao sistema, né, ele suspenda a cobrança acima do valor zero. O menos 500 seria uma espécie de isenção constante, né, fixa, que é aplicada a todas as outorgas que são cobradas, né? Então, esse aqui seria a forma de chegar ao valor final. A captação, nesse momento nós ainda não temos aqui a fórmula do lançamento, que vai ser usada em Goiás, então nós estamos focando na captação, né, e não no lançamento. Lá, assim, a fórmula é o volume captado vezes o PPU que foi definido para aquela finalidade. Tá? Então, a PPUs, há dois tipos de PPUs, como eu vou mostrar, e você então multiplica, e você vai ter no final um valor em reais por ano a ser pago, né, pela cobrança, né, sendo que o volume, no caso da cobrança, a gente calcula em metro cúbico por ano também. Então, assim, lá no Paranaíba há dois níveis de PPUs, né, aos PPUs dos usos rurais, né, e aos demais, né. Então, os usos rurais, eles estão aí em 0,45 centavos, e os demais estão em 3,45 centavos por metro cúbico de captação. Né? Como no Paranaíba é um comitê federal, né, ele não tem lá a separação de água superficial e subterrânea, eles não dão outorga de água superficial, né, que é de domínio estadual, né, então, assim, não tem nenhuma referência do Paranaíba que a gente possa usar para discussões envolvendo a questão de água superficial. A gente tem de outros comitês estaduais, né? Mas do Paranaíba não tem, já que lá não tem a outorga de água subterrânea. Bom, então, assim, eu listei aqui algumas questões, mas tem muito mais que isso aqui que vocês vão poder levantar, né? Aqui é só para fomentar a discussão. Nosso papel aqui, eu tenho ressaltado, é fomentar a discussão e oferecer subsídios para essas discussões, né? Dependendo do que vocês perguntam, a gente tenta fornecer ali as simulações são para isso, né? Os dados que nós temos para tentar responder as perguntas. Então, a ideia é fomentar a discussão, né? Se aqui no caso de Goiás, assim, a gente já iniciando, assim, ressaltando, né? Nós não temos nem a obrigação de fazer igual ao Paranaíba, nem de fazer diferente, né? A gente pode analisar os problemas e propor aqui questões que são relativas ao que nós observamos aqui no estado de Goiás, né? Então, assim, as perguntas que podem surgir, que algumas já surgiram, né, algumas reuniões, é se esses valores estão adequados, né, se os PPUs não deveria ter um PPU diferente para cada uma dessas finalidades, né, ou se pelo menos poderiam ter 2 ou 3 patamares, né, de PPUs diferentes. Com certeza haverá um outro PPU, que é o PPU de lançamento, né, que nós vamos discutir posteriormente, quando pudermos simular os valores, né, e tem surgido nas discussões a necessidade também de PPUs para, por exemplo, rebaixamento de lençol freático do setor de mineração. Então, isso tem surgido, essas discussões. Então, provavelmente, nós vamos ter que nos debruçar sobre isso e fazer uma definição de como abordar esses temas, né? Então, assim, para ajudar na discussão, naquela plataforma de simulação, nós fizemos uma simulação com valores diferentes para água subterrânea e água superficial, certo? Então, vocês podem entrar lá, tem alguns cenários, vocês vão ver que nessas simulações a gente usou o cenário, na superficial são os PPUs do Paranaíba e na subterrânea a gente colocou um valor a mais, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, as superficiais, aquelas que no Paranaíba são 3,45 centavos, aquelas passaram para 5 centavos. E aquelas que são 0,45, elas passaram para 0,6. Então, é só uma diferença assim para vocês analisarem, né? Isso faz com que, proporcionalmente, o valor da água subterrânea aumente um pouco, a captação,
Mas lembrando que vocês podem olhar aqui nessa coluna aqui de volume, né? Os volumes captados são bem menores para as águas subterrâneas. Isso lá na simulação tem um gráficozinho que mostra. Então, eles são bem menores. Ainda que para algumas finalidades, eles possam ser não só maiores, como algumas, assim, como consumo humano, que são essas captações para condomínios, né? Elas são basicamente subterrâneas, né? A indústria e o saneamento também, em número de outorga, eles geralmente têm mais poços do que captações superficiais, mas as captações superficiais têm um volume muito maior, tá? E no caso da mineração aqui, como vocês estão vendo aqui, mineração outros, que envolve todos os processos que não seja a mineração de areia em rios, né? Vocês veem que há aqui um volume muito grande, que esse que está associado a rebaixamento de lençol freático. E por acaso, assim, a gente já sabe que tem esse problema, ele está sendo lançado no CNAR como uma captação superficial, ou seja, além de ser uma coisa diferente, né, ele está sendo lançado de forma equivocada lá. Então, a gente vai corrigir isso e vai ter que verificar também, né, discutir como tratar esse ponto, assim como outros que surgirem aqui. Bom, então, assim, para discutir se os valores são adequados ou não, nós também colocamos lá uma simulação com valores diferentes, né, dos PPUs. Então, nessa daqui, os usos rurais ficaram com 1 centavo por metro cúbico e os demais usos com 5 centavos por metro cúbico. Obviamente, isso aumenta o volume arrecadado. E a ideia aqui é que vocês testar outros valores, pode alterar, né, o sistema lá, a partir do momento que você define um valor diferente, né, ele calcula o valor que tem que ser cobrado já com base naquele PPU que você define. Tá? Então, é só a gente, se desejarem criar novos cenários, só definir os valores que a gente cria os novos cenários. Bom, voltando aqui à questão do lençol freático, então, a gente vai ter que fazer essa discussão. Em uma reunião anterior da diretoria, a gente conversou, houve uma opinião muito interessante, sugestão muito interessante da Elaine, da gente fazer umas reuniões setoriais, né? Assim, como isso aqui é um tema muito específico desse setor, fazer uma reunião setorial com eles, entender o problema, discutir, avaliar e depois trazer, né? Para a gente não, por exemplo, ficar um bom tempo aqui discutindo um tema que só afeta um setor, né? E que às vezes precisa de uma análise mais técnica, né? Então, a ideia é que a gente fazer algumas reuniões setoriais, tanto com a mineração quanto com outros, onde surgirem problemas, né? Problemas ou pontos a serem aclarados, né? E a gente, então, traria uma proposta e que a gente traria para os comitês. Em geral, essa proposta também valeria para todos, né? Seria uma ideia de trazer uma solução que fosse para todos, apesar que, por exemplo, esse caso do rebaixamento, em algumas UPGRHs nem tem, né? O Baixo Paranaíba não tem, né? Então, a gente faria dessa forma, essa foi uma sugestão interessante, vamos tentar viabilizar, né, para essa situação e para outras. Bom, até aqui eu estava discutindo a questão de valores de PPUs, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma colocação, né, pode me interromper a qualquer momento. E aqui, a seguir, eu vou falar um pouquinho da discussão das isenções, tá? Albano, posso Sim. já fazer uma pergunta? Claro. Fábio. Nessa questão, você sugeriu que a gente perguntasse agora, né? Sim, sim. Na questão da mineração, né? E no caso do turismo de água subterrânea, termal, nós estamos numa situação assim, não sei se já foi discutido em outras reuniões ou mesmo no Paranaíba, mas isso aí vai ocorrer, né, em diversos, e também água subterrânea para o turismo, né, que não seja termal, né, já se encaixaria melhor, mas aí ela entraria onde? Em mineração ou em outros, né? Fica assim um pouco parece faltando uma clareza, em função que nessa bacia do Corumbá e Veríssimo, a gente tem aqui a região de Caldas e Rio Quente, né, que tem
um potencial muito grande dessas águas no estado de Goiás, né? É o principal polo, né, essa parte turística e ligada à água, ao uso da água termal. É um caso assim que talvez a gente teria que discutir melhor, se é que não houve já essa discussão, porque eu não participei efetivamente, né, da Câmara. E a outra questão é que a mineração de água, né, o uso de água termal, ele já paga uma compensação, né? A própria CEFEM, que hoje é 1% no caso da água, né, do valor comercializado. Aqui em Caldas, para vocês terem uma ideia, né, esse valor varia de 0,01 a 0,08, a depender da temperatura, do contrato mais atual ou não, né, que é definido em termos contratuais. Então, esse é o valor da CEFEM, né, já assim, em reais, né? Acho que eu não esclareci bem. Esses valores de 0,01 reais a 0,08 reais, né, seriam já o preço pago para a CEFEM, que é um valor que já vai para, grande parte, para o município. 60%, se não houve alguma mudança, né, vem para o próprio local, né, para o próprio município. Sobre essa questão, o que você teria a me dizer? Bom, Fábio, bom, primeiramente, assim, eu mantenho a visão de que o que tem lavra não tem outorga, certo? Então, quem tem direito de lavra de água termal, de água mineral, não está sujeito a outorga, né? Porque assim, a lei define que isso é lavra de um minério, tá? Eu sei que existe uma discussão, eu não acompanhei a discussão lá do Conselho Estadual, da Câmara Técnica também, eu sei que a própria secretária ela tem uma visão diferente, mas eu entendo que a gente não pode, a não ser que você faça uma lei nova, federal, né, você não pode ultrapassar esse limite de que a água termal, a água mineral é direito de lavra, e não é outorga, né? Eu não tenho, assim, nesse momento, como te definir como é que essa discussão vai terminar. Mas aqui, nesse momento, nós estamos trabalhando estritamente com os dados que têm outorga no PNAR, tá? Então, só eles são considerados aqui. E isso não inclui nenhum desses que você comentou, né, que são os que pagam CEFEM, que tem lavra, né? Suponho que admitindo que eles não não pediram outorga. Então, assim, essa discussão está em andamento, mas aqui, o que nós estamos trabalhando são com os dados do PNAR de pedidos de outorga de água, né, que não são água termal nem água mineral, né? Então, esse é o número que você está vendo aqui, ele envolve esses números. A questão do rebaixamento do lençol freático, que envolve mineração, né, a gente vai tratar, e aí, assim, a forma como a gente vai tratar isso pode ser utilizada para tratar outras questões da mineração, né? Mas eu entendo que, enquanto se emite um direito de lavra, não é possível emitir uma outorga para o mesmo volume, né? E ainda mais em cobrar de novo, teoricamente, né? Fazer outra cobrança em cima desse valor, né? Então, eu posso dizer assim, nesse momento eu vejo dessa maneira, né? Eu não sei como é que essa discussão vai seguir adiante, mas entendo também que qualquer mudança nela só através de uma alteração da lei federal, né? Você também é da área, não sei como é que você vê isso daí, né? Mas eu entendo assim, dessa forma. O setor ele não quer deixar de colaborar também, né, para a questão hídrica, né? Nós fazemos parte também desse conjunto, tudo é água, né, como se diz, e acho que teríamos que ver uma forma da própria CEFEM destinar uma parte, né, e como você falou, tem que ter mudança da lei. Uma parte dessa quantia que é distribuída entre vários órgãos, um pouco também, né, para essa compensação, né? Nós fazemos parte da bacia, como todos, né? Sim, exatamente como a Cefur, né? Que acaba assim, aquele pedacinho da ANA fica para a ANA, mas o pedaço do Estado não vem para o
para o sistema necessariamente, ele não vem para o sistema de gestão de recurso hídrico, né? Em São Paulo ele vai porque lá foi definido, né? Eles definiram que iria para o fundo estadual. Aqui a gente não conseguiu essa vinculação. Acho que é um bom momento também da gente trabalhar esses temas, né? Tanto a CEFEM quanto a CEFUR, né? Fazer com que uma parte delas venha efetivamente para a gestão de recurso hídrico, né? Sim. Tá bom, muito obrigado. Mas é isso, eu acho que assim, também é bom esses temas surgirem para a gente até se articular, né? Para trabalhar com esses temas, né? Eu sempre fui um defensor de que a CEFUR fosse vinculada à gestão de recurso hídrico, visto que você está cobrando pelo uso do recurso hídrico, né? A gente nunca conseguiu isso. A ANA conseguiu essa espécie de ajuste assim lá em 2010, assim, né, de que aquela parte dela era pagamento pelo uso, mas para os estados e para os municípios não houve, né? Tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Albano. Você falou que não são todos, a gente vê, né? Não são todas as bacias que trabalham com essa questão de rebaixamento de lençol. Acredito que sejam aquelas que têm essa questão mais sensível em relação a isso. Eu queria saber, na pesquisa que vocês fizeram aí, quais são as unidades de gestão que trabalham com essa modalidade aí em relação ao rebaixamento de lençol freático, e se vocês também entenderam um pouco da metodologia que eles foram usados, ou se foi uma adaptação dentro do que está. É possível? Não, olha só, acho que foi basicamente aqui no Corumbá, assim, um volume relevante, eu acho que foi o Corumbá e alguma coisa no Meia Ponte. Depois eu tenho um gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês uma comparação, tá? Não, eu estava assim, falando em termos nacionais. Quais são nacionais? as bacias que aplicam, sei lá, se a bacia de Só São Francisco. Acho que só encontramos uma referência a esse tema especificamente, acho que foi no Comitê do Rio das Velhas, tá? Onde eles decidiram cobrar metade do valor do PPU para esse rebaixamento. Tá? Foi o único que nós encontramos. Se alguém tiver alguma outra referência aí, o Fabrício que fez essa pesquisa, nós só encontramos lá, né? E assim, aqui tem 2 pontos, tá? A gente tem que, assim, do jeito que está hoje, a gente nem consegue separar. A gente vai ter que separar com o pessoal da outorga. O pessoal da outorga vai ter que separar esse tipo de uso, porque do jeito que ele chega hoje no CNAR, a gente supõe que seja ele, porque é muito grande, mas a gente não tem lá no CNAR a finalidade, por exemplo, mineração, rebaixamento de lençol freático, tá? A gente vai ter que resolver isso também, mas assim, a ideia é que o sistema de cobrança vai funcionar com a web-outorga direto. Então, a gente vai resolver internamente aqui. Acho que o Leônidas quer falar, Leônidas? Sim, Albano. Fica à vontade, Leônidas. Tá. Uma perguntinha, Albano. Já tem algum tempo que eu estou participando das câmaras, né? E uma pergunta direta. Nesse PPU que você atribuiu no simulador para subterrâneo, você poderia esclarecer como você chegou nesses 5 centavos ou nesses 0,6 centavos? Por favor. Na verdade, assim, como são simulações, né, eu usei foi o seguinte, foi mais ou menos o que tem lá no PCJ de Minas Gerais. Mas foi só mesmo para ter um valor ali, diferente, entendeu? Não tô, como eu te falei, nenhum deles aqui é uma proposta. Eu olhei como eles fizeram lá em Minas Gerais e deu um aumento ali em torno de 20% do PPU da água subterrânea, né? Mas, assim, volto a dizer, só para ter uma diferença para você poder olhar como é que ficaria. A gente discutindo isso, e se acharem que deve ter essa diferença, a gente vai discutir qual é a diferença, né? Qual é o valor, e aí a gente vai lá e simula de novo, né? Faz uma simulação de novo. Você saberia me falar se lá de onde você buscou existe uma razão e proporcionalidade em relação aos PPUs superficiais? Pois é, o PCJ de Minas colocou 20% a mais, tá? Eu não acompanhei lá a discussão onde se chegou a essa diferença, tá? Mas eles colocaram esse percentual de 20%. Como
o fato que pode gerar você colocar uma diferença é exatamente o fato da água subterrânea ser uma reserva estratégica, né? E você precisar, então, assim, você está valorizando ela mais, né? Agora, se é 20%, 10% ou 50%, aí é uma discussão para a gente ter aqui, né? E aí, como eu te falei, tendo a discussão, primeiro assim, vamos diferenciar, sim ou não? Não, então tá bom. Sim, aí quanto? Né? Aí a gente define lá e gera um novo cenário lá, com base nessa discussão aí. Tá? Tá. E no cenário nacional, você acha que segue sempre essa proporcionalidade? Ou Não, 20, ou 25? Não. eu só vi lá no PCJ de Minas, né? E aí eu coloquei lá. Mas a gente pode também pesquisar mais. Né? Eu acho assim, muitas coisas assim, a gente acaba, como os sistemas de cobrança eles estão em evolução e poucos assim, se você olhar proporcionalmente, né? Poucos lugares ele ainda está implementado. Cada vez que a gente implementar, a gente vai trazer uma inovação, a gente vai trazer uma sugestão, né? E que a gente vai testar ela, né? De repente, olha, vamos fazer isso? Vamos. De repente vai dar certo ou não vai, né? Aí você vai lá e ajusta. O próprio Paranaíba ajustou os valores de PPU recentemente. Hoje de manhã o Mário Guerino me trouxe uma informação de que a ANA não está emitindo os boletos, ela deixa acumular até emitir um determinado valor, né? Então, são coisas assim, é o aprendizado, né? É o aprendizado que a gente vai tendo ali. Então, esse pode ser uma coisa que a gente vai tentar aqui, né? Ok, obrigado. Fábio? Em relação a rebaixamento de mina, aqui acho que na bacia vai ficar restrito, talvez ali a Catalão. Não sei se tem alguém de lá, aqui no grupo, algum minerador, mas em Minas eu conheço realmente, próximo ali de Santa Bárbara, locais onde tem mineração que fazem o rebaixamento, e o rebaixamento afeta, né, enormemente a região ao redor, né, e até o pequeno agricultor, os moradores ali em volta é que sentem, né, porque as drenagens, né, elas diminuem e assim, foi o efeito assim mais perverso que eu já vi, né, em relação a isso, foi que eu conheço ali nessa região de Minas. Agora, próximo assim a pequenos centros urbanos, né, normalmente a mineração não está na zona urbana. E realmente é muita água, né, que se tira, né, porque tem que tirar o minério, né, a mina está aprofundando e normalmente você vai jogar ela onde? Vai jogar na drenagem, ela vai para outro destino. Então não tem assim um critério, em certos locais lá que a gente discutiu, de pegar aquela água e fazer a recarga também, né, na parte alta, um pouco distante ali da área que está sendo dragada, né? Está sendo dragada, não, retirada a água. Que acho que em Goiás nós talvez não vamos ter grandes problemas. Aqui nessa região da bacia. Isso, a gente já teve, né? É uma discussão inicial sobre isso, onde acho que eu esqueci o nome da pessoa que estava lá, da mineradora, ela estava comentando, né? Então, assim, teoricamente não era para acontecer isso que você falou. Tá? Isso não deveria acontecer. O próprio estudo que você faz é para não acontecer, mas acontece, né? Mas você bombeia, a água cai mesmo, né? O cone vai se distanciando, né, da mina. Isso, exatamente. E aí você deveria ter ações de compensação desse efeito, né? Exatamente, quando pegar essa água, então, e de alguma forma usar uma parte dela para compensar esses problemas, né? Ou então dar algum outro tipo de compensação para quem está sendo prejudicado, né? Aí sai um pouquinho daqui da nossa área, porque eu começo a entrar até na questão da licença ambiental, né? Mas, assim, é fato que a retirada da água subterrânea, ela tem impactos, né? Na redução das vazões exatamente do período mais seco, né, que é quando a água subterrânea vai alimentar as nascentes. A gente também tem não nessa linha, mas, por exemplo, no oeste da Bahia, onde você tem irrigação sendo feita com água subterrânea, tem sido reportados uma série de problemas, né? Nós temos, por exemplo, também tinha o problema de Ribeirão Preto, que é o abastecimento público todo feito com água subterrânea, né? Já tinha abaixado 70 metros o nível do
Guarani ali. Então, assim, você vai afetando todas as nascentes e todos aqueles áreas que estão recebendo essa água subterrânea, né? E isso aí demanda estudos, demanda análises, e é por isso que talvez, assim, eu acho que a água subterrânea demanda uma análise diferenciada, né? Isso é um dos motivos pelos quais a gente precisa olhar para ela com uma outra visão, porque é diferente o processo, né? Leônidas também. Seguinte, a respeito do rebaixamento. Nas áreas urbanas, tipo Goiânia, a gente sabe que tem muito prédio aí que rebaixa o lençol para a água não entrar no fosso do elevador, essas coisas todas, né? E tem principalmente estacionamento subterrâneo. Isso vai impactar neles também, ou esbarra, igual o Albano você falou aí, na licença, em relação à questão de outro uso e tal? Pois é assim, eu não sei exatamente como é a outorga desses postos em áreas urbanas. Tá? Não sei exatamente, assim, teria que chamar o pessoal que dá outorga para especificar um pouco mais. Se for uma outorga no sistema normal, sim, afetaria, né? A gente considerar isso como rebaixamento de lençol freático, né? E avaliaria faria a cobrança da mesma forma. Tá? Se tiver algum outro processo aí, por estar em área urbana, alguma coisa assim, né? Aí a gente tem que ver como é. É por isso que eu comentei que talvez você vê que a gente está se alongando no tema, e talvez seja bom a gente fazer a reunião setorial do tema. Tá? Chama o pessoal aqui para discutir isso aqui, e vamos gastar aqui 1 hora, 2 horas, aí traz o pessoal da outorga, traz o pessoal, de repente até convida alguém de algum comitê que está fazendo isso, que tem a cobrança disso, né? E para dizer como é que está. E aí a gente avalia isso, né? Mas, em tese, quem estiver fazendo rebaixamento de lençol freático e a gente sendo capaz de diferenciar isso lá na outorga, né, viria para a cobrança e a gente daria esse tratamento diferenciado, né, mediante o que for definido aqui, né? O que aconteceu quando esse tema apareceu foi que o pessoal ali da indústria deixou claro que é um tratamento diferenciado para esse tipo de uso, né? E aí volta aquela questão exatamente assim. E essa água que está sendo retirada, pode ser dado outro uso para ela, né? E assim, esse outro uso poderia ser dado exatamente pela mineradora, ou é preciso, ela poderia até disponibilizar essa água, mas seria uma outra outorga, né? Então, esses são temas que eu já até conversei com o pessoal do outorga e eles não têm uma resposta ainda, né? Essa questão de rebaixamento em garagem de prédio ocorre muito mesmo. Leônidas bem lembrou, e é rebaixamento, né? Rebaixamento. Tem que constar alguma observação, né, contra isso. Agora, aí o que acontece? Isso não aparece em mineração, isso aparece em consumo humano. Talvez, dependendo da outorga que foi dada. Entendeu? Assim, cai lá para o outro lado. Aí a gente vai ter que ir lá no consumo humano, daquele poço que o prédio, que o condomínio pediu, e vão ter que saber se ele está bombeando água para uso ali ou se ele está bombeando água para rebaixamento do lençol. Você vê como é que o negócio assim, a gente vai ter que descobrir como separar essa demanda ali, né? Albano, agora no caso desses prédios que têm o rebaixamento do lençol e não fazem uso eles jogam isso na rede de esgoto. Isso, na rede, ou pluvial também. Pluvial, uma rede pluvial. Eles têm que botar essa água em algum lugar, né? Ou usam a rede pluvial ou esgoto. Pois aí volta, vai para outro tema também que envolve a questão lá. Se joga na rede de drenagem, joga na rede pluvial, né? Aí é lançamento, né? É lançamento. Eu acho que essa questão do rebaixamento da mineração, do lençol freático, é difícil ter uma regra geral. Eu acho que podemos discutir, é interessante, mas eu acho que, como não são muitos casos, talvez aqui no nosso comitê pudéssemos analisar os casos específicos que existem, senão nós vamos ficar pensando assim em termos macro, e aí sempre é mais difícil arrumar uma
uma solução ou algum tipo de valoração a respeito do assunto. Acho que estudando caso a caso é mais fácil, né? Daí a reunião setorial, chamar o pessoal, né, chamar quem tem essas outorgas, chamar quem representa o setor, trabalhar especificamente esse tema, né? Isso é a ideia. Exatamente, a gente sabe que, trazendo aqui para o conjunto, a gente vai gastar um tempo com isso e assim, é muito específico, né? É um caso muito específico, né? Daí a sugestão, inclusive a Elaine ficou de articular isso, né? E a gente traz depois aqui, claro, quando a gente articular alguma reunião, né, a gente coloca aqui para quem quiser participar, né? Albano, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida é o seguinte: a Saneago, ela tem várias e várias cidades no nosso comitê com abastecimento, fazendo abastecimento subterrâneo. Cristalina é uma delas, Água Lindas é outra, Santo Antônio Descoberto. São cidades que o abastecimento público é feito com água subterrânea. Aí tem a questão do lançamento. Certo? Essa é uma água subterrânea, que ela é captada limpa, ou mais ou menos limpa, numa classe, tá? Não sei o que é. E essa água que é captada, ela é devolvida como água superficial e com a carga orgânica. Certo? Como é que vai ser isso? Vai cobrar o lançamento. Assim que a gente tiver Certo? E esse valor colocado aqui, isso aí já inclui o lançamento? Não. O É só a lançamento, captação? Só a captação. A gente vai ter que discutir um PPU de lançamento. Eu só não trouxe ainda o tempo porque eu não tenho nem a simulação, porque a outorga ainda não definiu qual seria o método, né? O método. Assim que eles definirem, eu trago para vocês aqui e a gente começa a fazer simulações e aí discute o PPU do lançamento. Mas em todos os casos, né? Tem um valor para captação. A gente pode também, é um tema que vai surgir depois, um valor para consumo, né? E um valor diferente para o lançamento. O lançamento, nesse caso, a gente está falando de vazão de diluição. Quanto mais poluído for a água, maior o valor que eles vão pagar, né? Lembrando que, dependendo do nível de poluição, assim, eles não podem nem lançar, não recebem nem a outorga. Eles só recebem a outorga de lançamento dentro do padrão. E aí a gente calcula o volume de água para diluição, né? E aí eles pagam o lançamento. Agora, Albano, para quem vai pagar, o ideal seria já ter essas duas coisas serem consideradas ao mesmo tempo, porque uma coisa é o preço da captação, outra é do lançamento, mas se tu vê em momentos diferentes isso, pode causar algum tipo de problema para quem paga, né? Porque, né, tu está vendo só um componente do custo, né? Quando, na realidade, o ideal era tu ver as duas coisas em conjunto para poder dimensionar, né, no teu negócio o que isso efetivamente representaria. Bom, a ideia é essa, viu? A ideia é que você vai, lá na fórmula original, né, o valor que você paga é a sua captação mais o seu lançamento. Por exemplo, a irrigação geralmente não lança, então ela paga a captação, né? Você tem as estações de tratamento de esgoto que não captam, em geral, captam muito pouco, né? Então ela paga mais pelo lançamento. Então, mas assim, a conta que você vai receber é a conta do conjunto, é a captação mais o lançamento quanto existirem. Hoje de manhã também foi colocada uma outra coisa, em termos de facilitar, né? Porque o Mário falou assim, a Ana cobra, ela deixa acumular o valor para cobrar dali, né, quando dá um valor mínimo. E aí uma das pessoas que estava na reunião comentou que isso é ruim para quem faz o planejamento de gastos, né? Porque tem ano que paga, tem ano que não paga. Então, gente, vamos ouvir todas essas opiniões. A outra coisa é a seguinte, tem a Saneago, por exemplo, e outras empresas, elas têm 10, 20, 30, 50 outorgas, né? A gente pode também discutir uma forma de cobrar isso de uma maneira mais simples, né? Será que a gente vai emitir 50 boletos? Ou será que a gente poderia simplificar esse processo? Então, nesse aspecto, a gente vai
discutindo aqui, né? Algumas coisas são especificamente lá do processo da cobrança mesmo, da burocracia da cobrança, mas a gente tendo o valor do lançamento e o indivíduo, né, aquele usuário, tendo outorga de captação e lançamento, ele recebe uma conta só. Né? Ele recebe uma conta só. Ele recebe junto, né, os valores. Isso tem um lado positivo e outro que dificulta tu verificar a bacia geradora, né, da receita. Assim, então, assim, ele tem um ponto de captação e ele tem um ponto de lançamento. Certo? Em alguns casos, você tem, assim, capta numa bacia e lança em outra, que é o caso, por exemplo, do de Anápolis, né? Capta no Piancó e lança no Antas. Tá? Isso aí, sim, você tem a Saneago vai pagar a outorga, né, de captação e de lançamento, independente de estar captando e lançando em pontos distintos, né? No caso ali, felizmente, as duas estão na bacia do Corumbá, né? Seria pior se ela estivesse pegando de outra. Aí seria transposição mesmo, né? Inclusive, vários comitês cobram transposição de bacia, né? Cobram volume pela transposição. Mas você sabe ali que está que está ali dentro, pelo menos está dentro da bacia do Corumbá, né? Tirando da bacia do Piancó e colocando na bacia do Antas. Se houver algum caso diferente disso, como, por exemplo, ali no Caldas, né? Obviamente o Caldas, ele capta no Meia Ponte e lança no Corumbá. Ali tem essa questão, sim. Né? Então, a gente pode ver como lidar com isso. Agora, a cobrança do lançamento vai para o Corumbá e a cobrança da captação vai para o Meia Ponte, né? Nesse caso. Sim, mas não entendi, perfeito. Agora, a minha dúvida ficou o seguinte: numa determinada bacia, pegamos o Corumbá, por exemplo, tem o Corumbá seria o rio principal e teria o afluente A, o B e o C, né? Quer dizer, o que foi captado e lançado no A, o que foi captado e lançado no B. Por exemplo, a Saneago faz diversas captações nessa bacia, ou nessa região hidrográfica, vamos dizer assim. Né? Não seria, por exemplo, quando tu tem um boleto só, dificultaria, na minha opinião, saber se essa receita foi gerada no afluente A, no B ou no C. E talvez para questões de investimento e realizações de ações, essa, vamos dizer assim, equalização, na minha opinião, ajudaria o planejamento. O boleto, assim, na verdade, ele vai ter lá a captação dele, né, o valor. Se forem 2 ou 3, a gente vai decidir se faz um boleto único, né? E vai ter o valor do lançamento, né? E aí você sabe o local onde você capta e onde você lança. No boleto, isso se mistura, mas no sistema, isso está separado, né? Então, se você me perguntar, se pedir para mim assim, olha, separa para mim as captações de tal rio, certo? E a gente vai ver quanto que está sendo pago. Aí eu tenho, cada um tem as outorgas, né? Eu consigo separar para vocês. No sistema fica sempre separado. Na hora da cobrança, por exemplo, tem um usuário que ele tem 12 outorgas. A gente pode talvez mandar um boleto único para ele, mas só para, em termos dele, facilitar o pagamento. Mas no sistema isso está sempre separado. Eu sempre sei de onde está vindo, né? E eu posso, assim, num caso de que você querer saber quem está gerando mais, né, por captação, quem está gerando mais por lançamento, a gente consegue fazer sempre essa separação, porque no sistema fica separado. Okay. Né? A gente vai tentar simplificar a cobrança no sentido de boleto, ou seja, de repente vai ser Pix, vai ser alguma coisa assim, mas dentro, como a gente conversou hoje, os usuários, os pagadores, né, eles têm lá as lógicas deles de pagamento. Então, a ideia é ouvir todo mundo, especialmente quem tem várias, né, para saber qual é o melhor caminho para eles. Né? Tá ok. Obrigado, Albano. Nada. Albano, essa sua...
Ivan quer falar? Não, eu ia falar. Não, pode falar. Fica à vontade. Ô, Albano, Hum. esse comitê do Corumbá, que é Corumbá Veríssimo São Marcos, especialmente a bacia do Corumbá, certo? O DF capta em Goiás e lança em Goiás. Como é que vai ficar a recepção dessa massa orgânica que vem nesses corpos superficiais? Bom, se ele lançar, eu não entendo que o DF possa lançar dentro de lança lá ele lança lá no DF e a sujeira vem para cá, não é isso? Sim, ele lança no Corumbá, que é um rei estadual. Bom, se ele lançar aqui... O São Bartolomeu é federal, o Melchior é federal e tudo, certo? E esses rios chegam assim, com uma carga orgânica imensa e jogam no Corumbá. Como é que vai ser tratado isso? Bom, o que vale na questão da outorga de lançamento é o ponto de lançamento, né? Então, assim, Sim. qualquer ponto de lançamento dentro de um rio estadual vai receber uma outorga estadual de acordo com a regra que nós definimos aqui, tá? Agora, por exemplo, se ele lança lá no DF, né, e a água já chega poluída aqui em Goiás, o que a gente pode é tentar fazer uma articulação aí mais no nível do Paranaíba, de tentar resolver o problema, mas eu não posso, por exemplo, cobrá-lo, ter nenhuma interferência sobre o lançamento que ele está fazendo no DF, ou em qualquer outro estado, né? Não tenho como interferir nisso. Assim como, se Goiás também, assim, nós temos muitas cabeceiras de rio aqui que depois vão correr aí para os vários outros estados, né? Qualquer interferência que a gente faz aqui, nenhum outro estado pode vir aqui, nem interferir, nem reclamar, nem tentar mudar nada, né? Isso aqui, nós temos a nossa autonomia aqui. Então, a gente pode tentar dar uma olhada assim, nos volumes dessa carga orgânica que está chegando no estado e aí discutir em outro nível, né? Como isso pode ser tratado lá para não chegar aqui dessa maneira, né? Mas a gente não pode interferir lá diretamente. Sim, mas eu acredito, certo, que isso aí envolve o planejamento, certo? Nós temos um rio estadual, certo? Que o DF, uma população enorme, lança sua carga orgânica num rio estadual, isso vai influir no planejamento de Goiás. Se a gente for discutir, a gente está falando aqui em enquadramento, em outorga de lançamento, certo? E a gente está falando tudo isso aí. Em Goiás, certo, a gente vai fazer captação subterrânea e lançar no superficial. Então, tem várias alterações. Aí o Corumbá, certo, que é um rio estadual super importante para Goiás, está recebendo essa carga todinha, certo, de melhorias, planejamento, com recursos da cobrança, não está acontecendo nenhum. Certo? Aqui tem uma outra coisa aqui também, que a gente está falando de lençol freático, a gente está falando em água subterrânea, que depois eu quero chamar a atenção. O São Bartolomeu tem PCH, o Veríssimo tem PCH, tem um rio ali, o Castelhano tem PCH. Como vai ser a cobrança desses rios? Especialmente nesses rios que têm uma classe mais sofrível, sabe? Classe 2, 3, 4, ou além disso. Então, no planejamento de Goiás, a gente tem de levar em conta o que chega nos rios federais. Certo? Isso aqui, dentro do comitê, isso é o papel do comitê, certo? E a gente vai discutir uso prioritário, prioridade de uso. Isso vai influir na prioridade de uso. Certo? Então, o que o dinheiro da cobrança pode melhorar nisso? Tanto de Goiás quanto federal. Certo? A gente já está numa polêmica lá, eu, particularmente, estou numa polêmica muito grande, de bacia geradora não ser a prioritária do recebimento. Então, isso aí nós temos sim, várias e várias questões a serem melhor estudadas. O lançamento vai pagar. O lançamento é que vai receber, certo, de volta esses recursos para a sua melhoria. Certo? Então, a gente tem várias coisas aqui para discutir. Certa outorga de lançamento, a gente tem que discutir com muito cuidado, certo? O enquadramento, para a gente colocar isso no enquadramento,
certo? Que foi feito aí no plano, a gente vai discutir isso. E essa questão de o Rio Federal, certo? Chegar com a alta carga orgânica, além da classe 4, certo? Isso aí é uma coisa séria para julgar no Corumbá, porque isso aí interfere no planejamento todinho. Certo? Isso aqui interfere aqui no planejamento municipal de Cristalina, Lusiânia, Cidade Ocidental. São cidades aqui. E a gente precisa estudar isso aí melhor para ver o que isso aí vai vir, como é que vai ser. Porque uma outra coisa, assim, que é essa discussão, a gente fazer discussão intrasetorial e intersetorial, certo? Para a gente discutir isso aí. Certo? A gente tem várias e várias coisas assim a ser colocadas aí que a gente vai ter que definir. Certo? Então, o comitê do Corumbá, tá? Então, essa questão de cobrança, certo? Vai ter de vir uma parte aí do Rio Federal, certo? A carga orgânica que lança no Corumbá. Isso aí vai ter de ter o Rio Federal, o Comitê Federal, ele vai ter de investir algum dinheiro aí para a gente solucionar isso. Porque isso aí não vai poder fazer. Sim, não, assim, eu concordo, esses problemas todos aí, a gente conhece, né? O enquadramento, eu entendo assim, já foi aprovado, né? Nós vamos agora discutir a implementação dele, né? Então, e aí, assim, ele levou em consideração essas cargas que existem, né? Não só as que vêm de outros rios federais, mas internas também, né? E, então, assim, isso tudo foi considerado lá no enquadramento e houve todo um momento, foi um dos produtos mais discutidos, e vocês devem ter acompanhado que, nesse caso, a SEMAT fez uma alteração no que foi proposto, né? Em função exatamente de que nós entendemos que a progressão da qualidade não estava dentro do que seria o adequado do ponto de vista de uma gestão de recurso hídrico de longo prazo, né? Então, assim, agora, na hora que nós vamos discutir como nós vamos viabilizar o enquadramento, né, eu entendo assim, por exemplo, o enquadramento, o custo dele é muito mais alto e a maior parte do recurso não virá da cobrança para resolver o problema, virá do próprio saneamento, né? Então, a ideia é que você vai ter recurso do saneamento para resolver algumas questões do enquadramento, claro, quando o problema está sendo causado pelo saneamento, tá? Tanto que, se vocês olharem os orçamentos lá que foram colocados no enquadramento, eles são bilionários, né? E esse é uma coisa que talvez, assim, não sei quanto vocês estão acompanhando junto, né? A nova lei do saneamento, e a FEMAD está trabalhando na proposta do saneamento, é outra gerência que faz isso, né? Mas a nossa proposta de regionalização do saneamento, ela inclui recursos para resolver esses problemas, tá? E para adequar o enquadramento que nós propusemos, tá? Só que são recursos que virão do saneamento, tá? Não virão da cobrança, o recurso da cobrança não dá conta de resolver esses problemas aí. Então, assim, nós estamos falando aí de alguns bilhões de reais ao longo desse tempo que o próprio setor de saneamento vai aportar dentro da nova regra que está sendo discutida, isso é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, trabalhoso, né? Isso vai na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma proposta, eles fizeram uma contraproposta do que nós propusemos, né? O saneamento, a ideia é que ele vai incluir resíduo sólido, drenagem urbana, né? Que são todos fatores que afetam muito a qualidade da água, principalmente em regiões mais próximas das cidades, né? Então, uma boa parte desses temas estão sendo trabalhados, tá? Se vocês quiserem acompanhar também, né, na discussão do marco do saneamento, tá? E aqui, na questão da cobrança, eu entendo assim, como vocês vão usar o recurso da cobrança é totalmente decisão do comitê. Qual o parâmetro que vocês vão usar, se vocês vão fazer a vinculação da origem com o uso, isso aqui está dentro do comitê, vocês têm autonomia total para isso. Mas entendo assim que a discussão do plano em si de uso do recurso depende da gente primeiro aprovar a cobrança com o recurso que exista, né? Aí a gente faz o plano de aplicação do recurso, o PAP, né? Porque o plano de bacia, ele só definiu as linhas gerais do que deve ser feito e de onde a gente tira uma referência do valor da cobrança. Como
vocês vão especificar o projeto que vai ser aprovado, onde ele vai ser implementado, isso vai estar no PAP, e aí vocês vão ter autonomia total para fazer essa definição, né? E terão aí, com a cobrança implementada, vocês terão também, vocês vão criar uma agência de bacia que vai ajudá-los nisso, né? Que já acontece nos outros comitês, né? Então, eu acho só assim, são etapas diferentes. A gente precisa primeiro resolver aqui todas essas questões. Oi. Mas quando eu falo, certo, eu não falo investimento em obras, investimento do Estado ou investimento privado, não. Eu falo única e exclusivamente com recursos provenientes da cobrança, pelo uso dos recursos e pela cobrança. E por que eu falo isso? O dinheiro da cobrança, acho que ele não foi para obras. Certo? Na legislação não fala em obras, fala em estudos e programas. Certo? Não fala em obra, tá? Não sei o que é. Eu, por exemplo, assim, o dinheiro da cobrança, eu penso que tem de um sistema de informações que a gente não tem, certo? Ainda não tem o Estado. O DF está bem mais avançado do que Goiás. Goiás não tem uma política dessa, principalmente voltada para essa bacia. Certo? Então, o dinheiro da cobrança, o que eu penso, que dinheiro da cobrança, ele tem que ser investido naqueles 5 instrumentos lá, para melhorar aqueles 5 instrumentos, outorga, plano, certo? Sistema de informações e enquadramento. O que eu quero, o que eu penso, assim, nós estamos aqui num GT de cobrança, eu acho que a gente tem que discutir e pensar isso desde o início, certo? Porque a gente vai ter de colocar essa cobrança, se a gente instituir essa cobrança e colocar aí. Inclusive, a gente estruturar o comitê para ele ter condições de negociar, certo? Com o Comitê Federal, fazer integração da política, certo? De lançamentos com o Comitê Federal, certo? O Comitê Federal também aportar dinheiro nos estudos e programas dessa bacia. No Comitê Federal não está acontecendo isso. E Goiás, acho que está com um exemplo do Comitê Federal, com um exemplo ruim. Certo? Nós temos de saber, certo, o quanto a gente recebe de carga orgânica, o quanto a gente fornece. No DF também é cheio de poço artesiano. Então, então você vai receber tanta carga aí, certo? E a gente vai ficar assim. Certo? Então, eu vejo assim, que nós temos de focar em estudos e programas. Tem um Marco Ito. É bilhões, o nacional é bilhões. O Comitê do Paranaíba fez um plano lá de 30 bilhões. Pois isso é dinheiro da cobrança? Não, vai ter. Você tem que ser estudos e programas. É uma área conflituosa que nós temos no nosso comitê. São Marcos e Corumbá. Certo? Que as 2 bacias que fornecem a maior parte dos recursos para o Paranaíba. Responde por mais de 80% dos recursos da cobrança do Paranaíba. Então, a gente tem que estudar isso aí, certo? E aqui nós estamos no GT de cobrança, eu proponho, certo, que a gente olhar com com afinco maior, para a gente, desde agora, fazer a destinação desses recursos. Certo? Porque o que a gente está vendo aqui é sistema de informação, a gente não tem. Segurança de barragens. Quantas barragens tem no nosso comitê? O que nós temos de segurança? Nós temos um sistema de meteorologia eficiente, grande, capaz. Certo? Nós temos aí lançamento, nós temos aí medidores. A hora que chega no Corumbá, os rios federais entregam lá no Corumbá. Nós temos os rios estaduais, como a gente tem o Rio Vermelho em Lusiânia, que joga no São Bartolomeu, que é federal. Certo? Então, a gente tem N situações aqui que a gente vai precisar de um estudo mais aprofundado. Eu acho que a gente falar em obra com o dinheiro da cobrança, certo? É martelar num assunto morto, incapaz de ter o mínimo sucesso. Não, é o seguinte, então, assim, eu concordo com o que você está falando,
Acho que o momento, eu falei, o momento, assim, a gente fazer planejamento de uso sem saber o valor que vai arrecadar, eu acho um pouco complicado. Então, a gente primeiro precisa, a ordem da discussão foi pensada assim, vamos primeiro discutir esses pontos básicos, né? PPU, isenção, fazer as simulações, a gente vai ter uma ideia do valor que vai ser utilizado, né? Vai ser captado. A gente sabe que depois, quando implementa a cobrança, diminui, né? Isso aconteceu em todos os comitês, mas aí, você tendo esse valor, aí sim, você pode sentar, aí assim, inclusive, senão, aí você acaba, o GT Cobrança, ele tem um tempo para ele funcionar, né? Depois que ele implementa a cobrança, ele acaba, e você vai criar aí outros grupos de trabalho, ou como vocês quiserem, né, para discutir esses temas todos, né, livremente, como vai usar o recurso, por exemplo, hoje de manhã foi levantada a questão de programas de pagamento para o serviço ambiental com o dinheiro da cobrança, se vocês quiserem, vocês vão criar um GT sobre isso, vai ficar livre, né? Nesse momento, nós estamos discutindo quais serão os valores, né, e qual vai ser a metodologia que a gente vai implementar, e aí a gente vai ter uma ideia. Você veja assim, ali, está aqui parado na tela aqui, né, uma estimativa hoje próximo de 6 milhões, aí, 6 milhões e meio de arrecadação para o Comitê do Corumbá, tá? Mas se a gente mudar o PPU, isso aqui muda. Se a gente alterar esse PPU da mineração, isso aqui muda rapidamente. Então, a gente precisa bater o martelo, discutir, claro, tanto que for preciso, definir isso, para ter uma simulação, um valor mais adequado e preciso, e aí a gente vai fechar a metodologia para partir para a cobrança. E com esses valores mais específicos, fica aberto aí para o comitê discutir quantos pontos quiser. Agora, realmente, a questão de quem fez obra em dinheiro de cobrança foi o pessoal do TCJ, que tinha 40, 50 milhões por ano. Tá? Depois, eles mesmos estão mudando o procedimento. As obras vão ser feitas com recurso de outras fontes. E só esclarecendo, o sistema de informações do comitê é uma coisa, o sistema estadual de informações é outro. O sistema estadual de informações, o sistema de outorga, eles são bancados com recursos próprios do Estado. Tá? A outorga, ela cobra um emolumento, né, para você se pedir sua outorga e a gente se banca com aquilo mais os recursos públicos. O sistema estadual também, ele é bancado quando a gente tenta algumas fontes de recursos para ele, nós estamos aí com algum financiamento, mas ele é um sistema estadual, né? E aí o comitê pode desenvolver o seu sistema com recurso da cobrança, por exemplo, né? Mas esses investimentos não precisam ser bancados com a cobrança, né? O Fábio está querendo falar, né? É só... Na verdade, se o Fábio permitir, eu fazer uma intervenção, Sim. eu só queria... Obrigado, Fábio, que eu fui fazer uma fala antes, eu já passo para você rapidinho. Eu acho que o Ivan tocou em alguns pontos importantes aqui, o Wilson também tocou em alguns pontos anteriores, infelizmente a Helene teve que sair, né, mas também é uma pessoa que participou bastante de uma reunião anterior também. Eu acho muito bom essa conversa, né? Acho que a gente está avançando bastante sobre esse assunto da cobrança. E só que eu acho que o Ivan tem razão e eu concordo com o Albano quando ele fala que primeiro a gente precisa saber qual é a perspectiva, né, de arrecadação para a gente poder entender as ações, mas também o contrário também é verdadeiro, né? Para a gente poder saber o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? O que a gente precisa. Às vezes 6 milhões nem dá, às vezes 6 milhões sobra demais, né? Então, eu acho que a gente está na segunda reunião, e aquilo que eu tinha comentado na primeira, a gente já veio definindo alguns tópicos de fala, e eu acho que nem o assunto da reunião anterior foi vencido para a gente já chegar me corrija se eu estiver errado, se a minha interpretação estiver errada, tá, Albano, amigos aí, e peço desculpa se por um acaso eu estiver equivocado. Mas eu acho que o assunto da reunião anterior nem foi vencido, porque quando a gente chegou nessa primeira conversa sobre metodologia, eu acho que ficou ali meio claro que nós utilizaríamos parte do que foi trabalhado dentro do CBH Paranaíba, não necessariamente, a gente precisa fazer o mesmo, mas eu acho que acho que é o último comitê do Brasil que trabalhou a questão, e aí até foi um relato aí do próprio Marco Neves falando que o Comitê do Paranaíba viu o que foi qual que é a proposta aqui da CEMAD, do Estado de Goiás, e achou muito interessante, eu também acho que é bem legal, e também até surgiu uma questão aí, foi colocada sobre como, então, nós vamos entender essas novas modalidades. Eu acho que a gente ainda nem definiu muito bem quais são os processos metodológicos, a gente entrou nisso agora,
quando você falou sobre rebaixamento de lençol, quando você falou sobre essas outras questões. Então, eu acho que, como a cobrança é um instrumento de gestão que ele requer uma delicadeza, né, e um esmero muito grande sobre o trabalho, eu acho que as pautas precisam ser vencidas, né, de acordo com a compreensão, né, total ou quase total desse grupo de trabalho, né? Eu particularmente não está muito claro para mim ainda como vão ser as coisas. A gente já está discutindo o valor, né? E aí o Ivan tocou algumas questões. Realmente, a gente precisa entender esse dinheiro, né? Ele vai ser usado para cumprir aquilo que foi estabelecido no plano, perfeito. Só que o plano ele tem décadas para ser executado. Como que a gente vai trabalhar ano a ano, né? A gente falou muito sobre a gente sempre fala muito sobre a questão de monitoramento, de levantamento de dados, que isso compõe o sistema de gestão informatizado de recursos hídricos do Estado, né? Tudo, lógico que o sistema ele é gerenciado pelo Estado, mas a análise, a composição, a coleta de dados, ela é gerada dentro das bacias. Então, a gente precisa entender efetivamente qual o volume real está sendo captado, qual o volume real está sendo entregue, né? Qual o volume real está sendo infiltrado, para a gente poder entender essa questão de lençol freático. Então, qual que é o monitoramento hidrológico, hidroclimático. Então, uma série de questões que eu acho que o recurso da cobrança pode orientar para a gente ter essa questão. A gente falou anteriormente, na reunião anterior, sobre agência, né? Falamos sobre a palavra agência. A gente não falou se é uma agência estadual, se é uma agência delegatária, por comitê, qual é o modelo de agência ou quais são os modelos de agência, de secretaria executiva, que isso está muito atrelado à captação de recurso. Então, muitas coisas a gente ainda não definiu nem como vai fazer, a gente já está entrando diretão no valor do PPU. Né? Me desculpa, de novo, se a minha compreensão está equivocada. Eu acho perfeito a gente conversar sobre perspectivas de valores. Né? Agora você trouxe um outro valor que praticamente dobra, né, o valor de PPU estabelecido ali pelo Paranaíba dentro dessas questões. E aí, de repente, a gente tem aqui 7 milhões no Corumbá, Veríssimo São Marcos, mais uns 15 lá no Meia Ponte, mais uns 3 no Bois, e aí agora, né, como que a gente vai, o que a gente vai fazer? Isso vai queimar na mão, né, se a gente não sabe nem o que a gente vai fazer ainda. Então, eu acho que, primeiro, né, e se uma reunião por mês for pouco para a gente discutir, a gente faz 2 reuniões por mês, 4 reuniões por mês, até que o assunto seja realmente claro, porque a gente precisa também defender aquilo que está sendo colocado aqui, né? E quando perguntam para mim, perguntam para o Wilson, né, para o Fábio, para a Elaine, para a Gabriela lá no município de Cristalina, para o Ivan, e agora, como que a gente faz, né, para os meninos da Saneago, como que tá? A gente nem sei como tá, porque a gente está aqui numa pauta, né? E agora a gente vai estar discutindo o valor de PPU e depois a gente está discutindo agora na segunda etapa da pauta as isenções, mas a gente nem sabe nem como vai acontecer, como que a gente vai discutir valor de PPU e isenção, sabe? Só para a gente poder disciplinar essa linha de raciocínio, essa linha de trabalho, para que não gere nenhuma dúvida. Então, era isso que eu queria trazer para a gente poder discutir. A gente já está com mais de 1 hora de reunião e realmente a gente está entrando em alguns assuntos, mas que eu não sei se foram pacificados, se já estão pacificados, para que a gente possa realmente avançar nesses assuntos que são muito interessantes. E eu até vejo vocês são geólogos com uma paixão muito grande, falando sobre águas subterrâneas e rebaixamento de lençol, que eu acho muito legal, sempre aprendo muito quando o Albano e o Fábio falam. Mas era isso. Fábio, desculpa, tá falando na sua frente, mas é que eu tava com essa fala, até ia falar, o Ivan falou, complementou, contemplou uma série de pontos aí, então era isso. Obrigado. Fica à vontade, Fábio. Ou Albano, se quiser falar. Que eu tinha a dizer, né, que eu ia perguntar até para o Albano, né, em relação aí ao nosso cronograma, porque nós estamos aí na questão da captação, né, valores de captação, e hoje já discutimos o valor de lançamento, algumas coisas. Acaba que está tudo interligado, né, que não tem como, né, a gente não tocar, né, nesses temas durante a conversa. Mas eu tenho que, acho que deve estar correto, que no final do trabalho desse grupo seria a gente definir
captação e lançamento, né, e todos as questões relacionadas ao tema, né? É isso que eu ia perguntar para o Albano, né? Se realmente, né, a gente parece que nós já estamos concluindo a captação e o próximo tema já seria lançamento, coisa assim. E como o Bruno já falou alguma coisa aí, dentro do que deu para a gente refletir bem, né? Que talvez a gente tenha que ter mais reuniões realmente e para amadurecer bem a questão, porque até julho, né? Então nós temos aí 4 meses para concluir os trabalhos. Só Seria isso, Albano. respondendo assim, na verdade, como eu te falei, acho que talvez a gente tenha que ser mais assertivo nisso. A SEMAT fez uma sugestão, assim, dos temas, para você não sair do nada. Se eu chegasse aqui e não apresentasse nada, também ia ficar complicado, né? Então, a gente fez assim, vamos dar uma sugestão, vamos fazer uma simulação. Agora, cada comitê, no seu grupo de cobrança, pode definir a ordem do que vai ser discutido, quantas reuniões vai ter, tá? Se vai ter reunião setorial, se não vai, se vai ter reunião, aí depois a gente tem que ver com os outros, né? Se vai ter reunião dos comitês juntos para discutir alguns temas. Então, vocês podem remodelar todo aquele processo ali, certo? Agora, os comitês estão, o outro comitê pode também fazer de um jeito diferente, então não tem problema. Então, assim, alguns comitês pode ser mais rápido, outros pode ser mais devagar, vocês podem refazer isso, inclusive, a gente provavelmente vai, acho que como talvez essa questão não tenha ficado tão clara de que a gente está aqui dando os instrumentos para vocês discutirem, para vocês se organizarem como julgarem melhor, né? Então a gente talvez até vai ter que fazer uma reunião aí de novo juntando aí os diretores para deixar isso mais claro, né? Para vocês, olha, vocês querem como? Então vocês querem discutir primeiro o que vai fazer com o dinheiro? Então, ok, assim, pode ser que aqui esse comitê ache isso melhor. Eu, assim, na minha lógica, eu não entendo como a gente, assim, que esses sejam, que são discussões que podem ser paralelas, mas o plano de bacia já definiu quais são o plano de ação, certo? O momento de discordar do plano de ação foi o momento que a gente discutiu o plano de bacia. Eu não estou dizendo que ele está bom ou que ele está ruim, estou dizendo que ele foi aprovado, né? Então, assim, ali a gente já tem a referência do valor que a cobrança tem que trabalhar, né? Não, assim, no processo como um todo, a referência está lá, inclusive, na lei, né? São o plano de ações do plano de bacia. Se o quanto daquilo você vai usar para cada coisa, é outra história, né? Assim, se você vai investir em estudos e programas, se você vai investir em monitoramento, se você vai investir em mapeamento, isso aí, assim, eu entendo que pode ser discutido, né? Mas o plano de bacia, ele deu o insumo fundamental, que foi o plano de ações, certo? Então, ali está o valor. E aqui, eu já mostrei para vocês, eu calculei a meta de captação com base naquele plano de bacias e com base no plano de recursos hídricos, né? Mais o custo que é estabelecido para funcionamento de uma agência de bacia, que é fixa, 7,5%, tá? Então, assim, a ideia de que já existe uma referência de valor vem disso. Agora, se vocês acharem que essa referência não é boa e precisam discutir outra, ok, vocês podem fazer as reuniões e discutir outra referência, né? Não, Bruno, não é isso. Não é ninguém está falando se é bom ou se não é. Se esse valor, se a ordem. Então, não é essa a questão. E é por isso que eu falei, se eu estiver errado, me corrija. Né? Mas era só para a gente poder entender, gente. Tem uma referência e tem os anseios. Era só para a gente poder definir quais são as questões. Agora, não é questão de o comitê que define, cada um vai fazer. Sim, a gente sabe quais são as atribuições do comitê. Exato. Então, assim, está claro para todos nós. E o ritmo que nós gostaríamos de compreender essa janela que foi proposta, por isso. Né? A janela foi proposta, tem a ideia de que nós estamos, por exemplo, acho que 1 ano é um tempo suficiente para a discussão, tem o processo judicial que está aí, que pode a qualquer momento vir uma definição dele, tá? E assim, provavelmente se vier uma definição no sentido do que foi solicitado, o Estado vai cumprir, né?
não vai ir contra a lei, e de forma que a gente queria dar todos os instrumentos para que a discussão caminhasse, certo? Os temas que foram colocados ali, eu volto a dizer, são sugestões de temas. Podemos inverter a ordem, podemos colocar outros temas para serem discutidos, tá? Isso aí foi discutido internamente dentro da SEMAD, de quais seriam os temas que seriam colocados e qual era o prazo que a gente tinha. Na verdade, isso era para ter sido feito no ano passado, já houve mais um atraso, foi trazido para esse ano, né? Isso era para ter começado no início do ano passado, aí veio a pandemia, veio todas essas coisas, mas continuem em aberto os temas que vocês querem discutir, vocês podem estabelecer, né? Isso daí. E aí, assim como os outros comitês também podem, e eles estão fazendo isso, tá? Eles estão fazendo essas alterações. Então, eu sugiro o seguinte, vocês avaliem, né, esses pontos e façam uma sugestão das reuniões com as suas agendas, né, e a gente vai aqui, pode ter agenda, inclusive, que nem seja aqui da SEMAD, por exemplo, nas reuniões setoriais, a gente vai acompanhar também para ouvir o pessoal falando, né, e vocês podem então definir essas agendas, nós vamos dar o apoio, quando for preciso, o nosso apoio, né, para as discussões da forma como vocês acharem melhor. Tá? O que a gente tem feito, tem tentado fazer, fazendo essas simulações e todas essas análises, colocar os dados à disposição, porque aí vocês podem avaliar, né? Olha, e se nós fizermos tal coisa, o que vai acontecer? Então, isso aqui, a gente está tentando colocar esses dados à disposição para que vocês possam avaliar qualquer decisão que for tomada, né, qual o impacto que ela vai ter, tanto em termos, por exemplo, de arrecadação, de isenção, né, discutir também os eventuais impactos na atividade econômica. Nós, inclusive, estamos com outro estudo que a gente deve apresentar em breve para vocês, das contas econômicas, né, da água, e a gente vai mostrar para vocês um pouco disso. O Marco começou a falar disso um pouco numa das reuniões, né, mas, assim, está em aberto, vocês podem mudar aí a ordem, né? Agora, a minha lógica, assim, a lógica pessoal minha, né, é de que a gente começa a discussão da cobrança com a meta que foi estabelecida pelo plano de bacia, né, mais o modelo básico que a gente está usando do Paranaíba, né? Aí, por exemplo, o que acontece? Tem o PGRH que não tem plano de bacia, ok? A gente não tem a referência lá, então a gente não está seguindo não está fazendo lá como está fazendo aqui, porque aqui já tem o plano de bacia, né? Então é isso. Agora, se vocês quiserem uma outra ordem, uma outra forma de discutir, vocês estão, a autonomia é do comitê e de trabalho de decidir isso. Deixa eu só colocar num ponto, sem querer monopolizar aqui a fala, porque o meu papel de coordenador aqui é realmente trazer a fala dos outros colegas. Mas eu acho que é assim, eu acho que todo mundo sabe da iminência que está essa questão judicial, não precisa nos recordar sobre isso, nós temos essa consciência, e justamente por isso foi criado o GT, não só esse, como os outros 4, inclusive o próprio agora já nasce já com o seu próprio, acredito que ele já deve nascer com o seu próprio GT de cobrança, começando a discussão. Então, nós já vamos ter as 5 unidades aí de gerenciamento do Estado com a cobrança, né, em discussão, pelo menos. Então, isso já demonstra, né? Então, qualquer ação judicial vai vir realmente de atropelo, aí é truculência, aí é outra história, e a gente não entra nesse mérito aí, tira de novo toda a autonomia, volta naquela questão de comando e controle que nós sempre trabalhamos contrário a isso. E não, Albano, na verdade, vocês são fundamentais para nós, como a SEMAD que vai orientar todo o trabalho. Em momento algum, fala nenhuma dizendo que vocês estão errados. Eu acho que se a gente faz alguma contribuição, faz alguma colocação, é para contribuir, né? Se não está claro, pelo menos para mim, não está muito bem claro. Então, eu acho que não tem problema a gente falar e dar uma segurada ou fazer mais reuniões. Agora, não precisa falar, se não precisar da SEMAD, não vai usar, a gente... Não, cara, que isso? A gente está aqui para sempre junto, e vocês são fundamentais para orientar a gente aqui. Sempre foi e sempre vai ser. Né? O que a gente está querendo dizer é só isso. Vamos entender os cenários. Estou dizendo a mesma coisa, Bruno. Estou dizendo assim, olha, nós estamos à disposição. Acho que talvez tenha ficado... Talvez a nossa visão aqui é que nós estamos à disposição para ajudar.
Então, a gente fez assim, por exemplo. E nós queremos ajuda, essa que é o ponto. Mas se vocês quiserem mudar, não tem problema, pode mudar, é isso que eu estou tentando dizer. Não, pode ninguém está querendo mudar, esse não, é o ponto. A questão não é a mudança, a questão é a melhoria. Né? Sim, a questão é só a melhoria, é melhorar a qualidade do debate e das formas como chega. Talvez os outros comitês tenham tido um outro entendimento, talvez seja coisa da minha cabeça. Né? Talvez eu esteja doido. A gente está esperando. Mas nós sabemos a sensibilidade que há e a complexidade que há nesse território. Né? E nós queremos fazer igual ou semelhante aos outros comitês, com toda certeza. Mas eu acho que nós temos uma série. Eu vou dar o exemplo da Resolução 22. O Marquinhos está aqui, o Fábio está aqui, o Wilson, a Elaine esteve presente. Nós demoramos aí um tempão fazendo reuniões semanais até que a gente construiu uma resolução de outorga muito legal. Né? Por quê? Porque nós tivemos esse tempo para construir. Né? Então, porque também a programação não era uma janela otimista para caramba, Marquinhos. Chegou lá, não, a gente em 6 meses vai estar pronto. Pô, se não foi em 6 meses, a gente percebeu que tinha mais assuntos. É só esse a questão. Ninguém está querendo atrapalhar o cronograma, pelo contrário, nós queremos cumprir o cronograma. Mas, enfim, eu encerro aqui. Eu encerro a minha fala aqui. Acho que tem outros membros que querem falar. E, Wilson, acho que você pediu a palavra há algum tempinho, já fica à vontade. Pedi. Bem, o que eu queria colocar aqui é o seguinte. Claro que nós sabemos que temos que decidir aqui a questão da cobrança, os valores unitários, isso aí é pacificado já no Estado e nos segmentos usuários. Né? Agora, é importante, a ponderação que eu fiz anterior era tratar não só a captação como o lançamento juntos, né? Para dar uma ideia real do que isso representaria nos custos da produção do setor usuário. E uma outra coisa, Albano, que eu acho que numa reunião passada eu chamei a atenção, é o seguinte, tem uma questão que pode ser que no meu entendimento ela é muito importante e vai contribuir para a formulação desses preços unitários, tanto de lançamento como de captação, é a arquitetura administrativa que vai envolver essa política como um todo no estado de Goiás. Quer dizer, nós temos o comitê aí do Paranaíba, que tem uma agência de bacia, né? Se nós optarmos por essa agência de bacia para fazer a cobrança ou arrecadar, receber os recursos da cobrança, né? É uma coisa. Se cada comitê vai ter que ter a sua agência, a sua entidade delegatária, é outra situação. Né? Se o Estado vai ter uma entidade delegatária, quem é que vai arrecadar? Vai ser a SEMAD? A SEMAD arrecada. Mas e aí, qual é o compromisso da SEMAD em devolver esse dinheiro para o comitê? Quer dizer, isso é uma questão política. De repente, o recurso fica represado da cobrança. Quer dizer, então, eu acho que enquanto não se tiver a visão dessa estrutura para fazer a gestão desse dinheiro, não só o recebimento, como a devolução, né? Fica difícil tu instituir a cobrança. Seria como dar um cheque em branco, né? Para uma coisa que amanhã ou depois pode ser desvirtuada ou não. Né? Então, isso me preocupa. E acho que isso, inclusive, atrapalha um pouco, né? Ou muito. Eu diria que atrapalha muito na definição dos valores. Acho que temos que discutir, já temos ideias, isso, na minha opinião, não está muito difícil. Mas essa parte aí, Albano, que eu falei, ela é muito sensível e me traz uma grande preocupação. Não sei com relação aos outros membros, mas particularmente me traz uma grande preocupação essa indefinição, né, dessa arquitetura, né, institucional que vai promover
né? Não só a arrecadação, como a aplicação dos recursos. Como é que o Corumbá, vamos supor, o Corumbá arrecada 7 milhões. Ele, se puder usar 7,5% para ter uma bacia, ele vai usar 500 mil, 500 e poucos mil. Será que isso dá conta? Ou será que o Corumbá vai se juntar com o Meia Ponte? Ou o Corumbá vai aderir à APA? Quer dizer, como que nós ficamos? Né? Eu acho que isso é de extrema importância e, na minha opinião, se isso já tivesse claro, ajudaria muito nas definições subsequentes. Obrigado. Obrigado, Wilson. Bom, então deixa eu fazer uma consideração aqui, geral. Assim, né? Quando a gente fez a simulação e fez a proposta de cronograma, eu vou dizer de novo, a ideia é que vocês iriam mudar isso. Era só, assim, a gente ia jogar, joga para eles, vamos ver o que eles acham. Né? Então, essa era a ideia original, que haveria uma mudança. Inclusive, há 15 dias, o Marco Neves me perguntou como é que estava. Eu falei, olha, Marco, o pessoal está acompanhando, mas a gente esperava que fossem feitas sugestões de alteração dos cronogramas, das reuniões, e eles estão seguindo o que a gente colocou lá. Então, ele até pensou em fazer uma reunião com vocês exatamente para mudar essa ideia de que é uma proposta da CEMAD que nós estamos colocando ali, né? E que a ideia é a seguinte, é um fomento da CEMAD ao processo de implantação da cobrança, onde vocês vão conduzir o processo, certo? A ideia é essa. Inclusive, nós vamos fazer uma alteração lá no BOIS, que nós não conseguimos coordenadores do próprio comitê, né? E nós vamos alterar, ficou eu e o Fabrício, nós vamos alterar lá porque a gente quer que o comitê assuma esse processo, tá? Quanto a essa questão, tanto a sua quanto a do Ivan, a ordem das discussões, é uma sugestão que eu acho interessante e que a gente pode, então ir lá, como eu te falei, vamos alterar lá o processo lá das discussões, a ordem, né, para discutir esses temas, ainda que eu acho que esse tema possa ter em paralelo. Por exemplo, numa das reuniões lá no BOIS, que tem mais reuniões, eu chamei o João Reiser para ele explicar um pouco disso, certo? O fato é que, assim, esse processo não tá maduro dentro da CEMAD, tanto é que eu coloquei ele lá a partir de abril, maio, mas a gente pode chegar e dizer, olha, gente, o pessoal do comitê quer discutir isso agora, eles não querem esperar para maio, junho. Então, a gente faz uma reunião, chama o João, que é quem está mais acompanhando esta parte interna, e fazemos uma reunião com ele sobre esse assunto, sobre como isso está sendo pensado dentro da CEMAD, né? O que eu posso dizer para vocês é que a gente está pensando nisso, não só da cobrança, mas outros recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, de como garantir o uso deles dentro do que eles foram estabelecidos, tá? Tem uma tentativa, como eu falei, de vincular o recurso da CEFUL, né? Tudo isso está sendo pensado lá dentro. Então, assim, a minha sugestão esses pontos estão incomodando, assim, que talvez se eles vamos marcar, sugerir para a próxima reunião, a gente trataria desses temas, e aí eu chamo quem tem que vir. Alguns deles vai ter que vir o pessoal do outorga, e algum vai ter que vir o João, né? E a gente faz a reunião sobre esse tema, e aí coloca ali, ajusta o cronograma dentro dessas demandas que vocês estão apresentando, sem problema nenhum, a gente está aqui para isso. Albano, eu acho que essas coisas têm que andar em conjunto, né? Não suspender o cronograma proposto, mas eu acho que essa outra parte também tem que avançar, porque se nós ficarmos só na aprovação da cobrança, valores de PPU, o que vai acontecer? Nós vamos ter cumprido a parte e, de repente, pode vir uma proposta esquisita, né? Uma proposta política diferente, né? E aí não tem mais volta. A cobrança já está aprovada, acabou. Quer dizer, tu não tem como contribuir para essa outra parte que é de suma importância para a política do Estado como um todo. Né? Vou dar um exemplo. Minas teve um ano que os comitês não receberam um tostão. Passaram um ano todo com cobrança e sem receber o dinheiro da cobrança. Quer dizer, como assim? Né? Quer dizer, nós precisamos dar garantias ao sistema, não é garantia a quem paga, porque quem vai pagar, mas dar garantia à política. Né? Ela não pode funcionar à mercê de vontades de
administradores públicos, né? Não é assim. Ela tem que estar estruturada juridicamente para a política realmente funcionar, existir, ser eficiente e funcionar. É essa que eu acho que é a grande preocupação. Tá? Claro, claro. Você sabe, vocês acompanharam aí quando houve a retirada do recurso aqui do Progestão, né? E o Marcos Aurélio pode contar a história, né? Tiveram que devolver porque o recurso está carimbado. Eu concordo plenamente com isso aí. Isso aí precisa ficar muito claro. Agora, assim, o momento da discussão, como eu falei, está aberto. Às vezes parece que eu estou falando assim que não é, mas não, você quer agora? Vamos agora. Eu prefiro que vocês definam o cronograma, certo? Que vocês estabeleçam, do que vocês seguirem exatamente aquele que eu coloquei lá, porque aquilo ali foi uma proposta interna da SEMAD, que a gente acreditava, assim, não, isso vai ser mudado. A gente esperava isso, entendeu? Então, assim, vamos então, podem marcar uma reunião sobre esse tema, né? Eu acho que, inclusive, pode ser uma reunião que talvez não precise ser só de um comitê, pode ser uma reunião conjunta, porque é um assunto que todos vão ter que debater sobre ele. E a gente chama aí o João, né? João nós estamos um pouco assim envolvidos com a instalação do Agora. Essas semanas agora o pessoal está indo para campo, fazendo mobilização, está fazendo eleição, mas o João dá um jeito e ele vem aqui, fala quem a gente achar que precisa vir da CIMAD, né? O pessoal da área da superintendência que cuida da parte que eventualmente no futuro vai cuidar da parte da cobrança, né? Para eles falarem como é esse processo internamente, né? Então vamos fazer, podem fazer, assim, vocês podem fazer as sugestões das reuniões e a gente vai acatar aqui. Por exemplo, hoje, esse horário mesmo foi, vocês sugeriram, estamos aí, vamos para a reunião, né? E, inclusive, as reuniões, essas reuniões que a gente espera que vão ter, que são as setoriais, também a gente conversou, Elaine, você define quando você quer a reunião e passa para a gente, porque nós não vamos fazer essa articulação com o próprio setor, né? Então, vamos, está aberto, podem sugerir, vamos fazer. Só para encerrar, então, aqui a minha participação, Albano. Bom, primeiro, eu queria dizer que eu particularmente admiro muito a tua postura, como tu te colocas aí nessa questão, né? Sempre muito liberal, muito afeto aos acordos, muito afeito aos acordos, né? E eu acho que é isso aí, política é isso aí. Agora, eu queria só botar mais uma consideração na mesa, que esse ano é um ano eleitoral, Albano. E se nós conseguíssemos resolver essas questões todas esse ano e deixar elas amarradas antes da mudança administrativa que vai haver no poder público do Estado, eu acho que todos nós ganharíamos, né? Todos conseguiríamos ganhar. Então, eu acho que, nós temos uma agenda aí até o fim do ano para esse troço estar aprovado, mas eu acho que a agenda da SEMAR, essa agenda da arquitetura institucional que eu te falei, da legislação, essa aí, ela é tão urgente quanto a nossa, ou mais. Sim. Okay. Tá? Então, é justamente nesse sentido aí que... Eu vou levar essas considerações também lá para o Marco, para o Bento, tá? Para a secretária. Tá? E concordo, se a gente puder acelerar isso, ótimo. Tá? O que acontece é assim, esse processo aí interno, ele não está só na nossa superintendência, né? Ele conversa com outras superintendências, outras secretarias, então a gente vai tentar, assim, eu vou passar essa visão também para o Marco, para o Bento, tá? E a gente vai dar um retorno. Mas aí, assim, eu acho que até uma forma de fomentar isso é marcar uma reunião. Marca uma reunião aí para a gente falar disso, que aí eu já tenho uma data, né? Falo, gente, dia tal, vamos ter a Semana da Água agora, depois vamos ter outra coisa, mas, assim, marquem uma data e eu consigo trabalhar isso internamente para a gente ter uma reunião em cima disso. Nós tivemos uma no Bois, mas foi bem superficial. Vamos avançar assim. Que eu falei isso para o Marco Neves, que quando ele me disse que isso estava sendo discutido internamente na SEMAD, e que estava não só isso, mas também estavam se discutindo assuntos como a aplicação do CEFUR e outras coisas desse tipo, eu sugeri a ele, Marco,
se quiser resolver tudo, fica mais difícil. Vamos resolver a nossa parte da política, né? E depois se discute CEFUR, se vai pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, mais fonte de receita, porque se quiser matar todos os coelhos com uma cajadada só, você não mata nenhum. Tá? Então, acho que nós precisamos ter foco nessa coisa. Tá? É só... Vou passar essa visão também para o Marco e vou pedir a ele para dar um foco nisso. E aí, assim, ficamos à disposição. Vamos marcar uma reunião, sim, eu vou tentar trazer o pessoal que pode dar uma posição mais específica sobre isso. Isso aí realmente assim, não é daqui, não é da minha superintendência, né? Então, a gente traz, sim. Obrigado. Esse e os outros temas que vocês sugerirem, tá? Eu caí aqui, minha conexão, aí tive que ficar ausente por alguns minutos. Tem mais alguém? Você agora não é mais o Bruno, não, Bruno. Você eu sou a Aline. Aline Almeida, assim, a gente não sabia desse nome social, mas tudo bem. Eu olhei vai chegando a noite e a gente vai mudando. Ah, sim. Bom, a gente só estava conversando ali, Bruno, que o Wilson pediu para dar um foco nesse tema e eu falei que eu vou conversar com o Marco para a gente trazer esse tema aí para uma discussão e vocês podem definir a data, uma data de reunião, sugerir. Só lembrando, assim, a gente está com esses dias agora está meio complicado, porque tem a Semana da Água, depois tem a Tecnoshow, e a gente tem um pessoal que está aí no agora, né, fazendo a mobilização. Mas podem sugerir, a gente diz se dá ou não, tá? E esse e os outros temas podem sugerir, né, como eu te falei, a gente esperava que viessem essas sugestões, tá? Para a gente ajustar a agenda. Mas eu peguei aqui o final da fala, peguei o começo e o final da fala do Wilson, mas eu acho que ele falou bem, foi bem dentro daquilo, né? Vamos tentar então trazer um pouco mais de foco, trazer um pouco mais de objetividade. Eu acho que dá para a gente reunir com um pouco outras vezes. Eu acho que a temática que vocês colocaram, que vocês apresentaram, Albano, vamos discutir aqueles pontos, né? Aqueles 6 pontos. Eu acho que é aquilo lá mesmo. Agora a gente só precisa entender até começar a desenvolver e discutir. É isso, agora vamos passar para o próximo, até que a gente chegue no mês de julho, agosto ali, entregue para o conselho algo realmente interessante. A gente vai precisar reunir com os outros comitês também, tem as reuniões setoriais. Acho que são questões que são importantes. Eu acho que a gente, como o Wilson falou, às vezes a gente quer abraçar tudo, às vezes a gente não consegue abraçar nada, mas é lógico, a gente sabe da qualidade do grupo aqui, a gente sabe que vocês têm um empenho muito grande aí, estão para trabalhar, mas e às vezes a empolgação, né? E a gente leva a gente às vezes a ir um pouco mais com uma outra pressa, né? Com uma outra dinâmica, mas eu acho que a gente vai conseguir vencer. Minha sugestão, pessoal, o Albano falou também agora, Semana da Água, acho que todo mundo tem alguma coisa para fazer na Semana da Água, né? E nós devemos ter, né? A gente trabalha com recursos hídricos. Provavelmente alguns de nós devem até entrar na programação da SEMAD, né? Então, eu nem sei quando que é a Tecnoshow, mas acho que a gente pode pensar dia 31 de março, se for uma data boa para a gente. 31 de março é uma quinta-feira, ou dia 1º de abril. 1º de abril? É isso? É uma sexta, né? 1º de abril é uma sexta. Eu vou estar de mudança, mas dá para a gente trabalhar. Eu posso fazer uma sugestão? Claro, talvez Felipe, fica à vontade. A gente jogar os eventos para a segunda semana de abril. Eu acho que talvez até o pessoal da semana vai estar mais aliviado, porque tem tantos eventos agora nesse final de março aí, tem a Semana da Água, Tecnoshow, tem também as visitas ao Agora, né, e tal, as cidades lá, tem várias reuniões marcadas. Eu acho que na segunda semana de abril tá mais aliviado, o Albano vai poder falar melhor sobre isso, mas fica aí a sugestão. Não, porque também tinha o seguinte, a gente tem a agenda das reuniões ordinárias, né, acho que tinha uma que a gente já está tentando mudar, agenda das reuniões ordinárias ali que ficaram, tinha uma, inclusive, que estava na Semana da Água, estamos tentando mudar.
Mas, assim, a agenda está complicada, a Semana da Água, né? E agora, do agora é o seguinte, tem uma parte da nossa equipe que está cuidando disso, tá? Eu não estou diretamente envolvido, né? Então, assim, está tranquilo com relação a isso. Eu só não acho que, assim, aí vocês, talvez essa semana aí, pode sim, se puder, né? Na primeira semana de abril já tem algumas folguinhas, aí depois na segunda realmente fica mais tranquilo. Mas dá para fazer antes também. Agora, também, se você não quiser me definir agora, quiser depois no grupo, discutir no grupo, tá? Se alguém quiser sugerir algumas coisas também, né? Fica a critério aí dos colegas aí, o que eles acham. É só uma sugestão. Ou se quiser também definir numa próxima oportunidade, que o Felipe tinha sugerido, né? A gente encerrar a reunião já com uma data prevista, né? Ou às vezes também, Felipe, a gente tem reunião plenária, né? Às vezes a gente pode tentar definir essa data aí no dia, depois de amanhã tem reunião plenária, tá, pessoal? Isso. 9 horas da manhã. E aí a gente pode tentar definir. Eu não sei, eu caí da reunião, voltei aqui, já estou trabalhando data, parece que eu estou encerrando a reunião, mas acho que... Não, eu dei a sugestão para a gente ter uma reunião, uma data definida, já para todo mundo poder agendar, já devido à importância da temática e tal. Isso. Eu acho que talvez a ideia de definir na reunião ordinária que vai ter, acho que é bom, né? Vai ter mais gente lá, né? Isso. A gente traz também o pessoal, né? Porque não faz parte do GT, tem mais que participar mesmo. Aí, Felipe, pode ser assim? Aí a gente faz um informe, acrescenta aí na pauta aí, rapidinho, isso é coisa de 10 minutinhos e a gente resolve isso. Certo. Inclusive, Albano, se você tiver uma sugestão de data também, vocês, né? Você, o Marquinho, o Fabrício aí, o pessoal, também fica com vocês. Né? A reunião a gente leva lá. Tá joia, beleza. Então, é isso que eu estava falando. Eu estou aqui falando como se a reunião já estivesse terminando, mas tem mais... Você tinha 2 pontos, né? A gente vai tratar esse outro ponto ou vamos dar essa desaceleradinha aí um pouco, aí a gente entra nas exposições. Daqui a pouco eu já tenho outra reunião. Aí acho que o segundo ponto eu não conseguiria terminar ele, mas eu acho que esse hoje foi bom. A gente já avançou, né? Legal, foi sim. Discute mais, claro, isso aí mas acho que a introdução do primeiro ponto foi boa. E agora eu vou ter uma reunião daqui a pouco, eu não vou poder também me alongar, né? Não, beleza. Bruno, Fábio, aqui. Fábio. Talvez a gente precisasse reunir o grupo aqui da bacia específico, né, os temas que afligem aqui a bacia, para amadurecer essa questão, né, e ajudar no encaminhamento, né, do GP também, né? Já trazer uma coisa assim esclarecida, né, entre a maioria, né? Não sei se é possível. Eu acho que é possível e importante. Eu até ia fazer uma colocação aqui, assim, a gente ainda está nesse final de pandemia, mas acho que a maior parte de vocês já deve ter tomado vacina, 3 doses e tudo mais. E às vezes a qualidade da conversa online é diferente da qualidade da conversa presencial. Se de repente vocês acharem interessante a gente reunir esse GT presencialmente, né? Acho que tanto a FIEG quanto a FAEG disponibilizam aí para a gente um espaço para a gente conversar aqui em Goiânia, se for o caso, né? Apesar do comitê, a gente sempre fala isso, né? O comitê está ali nessa Corumbá de São Marcos, mas Goiânia sempre é um ponto focal aqui para nós, apesar de não fazer parte da bacia. Então, se precisar, a gente tenta organizar até mesmo uma salinhazinha de reunião lá na completa, né, Felipe? Às vezes tá apertado, dá para receber. Né? Com as políticas que a gente está aqui no prédio, com capacidade máxima de 15 pessoas, para um GT está ótimo, né? Né? Às vezes dá para a gente reunir ali no prédio da completa também. Então, tem 3 lugares aqui em Goiânia, até mesmo, acho que até a própria Semática, se a gente dá uma organizada, dá para disponibilizar. Mas, dentro dessas questões, não sei, uma sugestão. Aí a gente pode definir também nisso a data e se a gente faz ela de forma presencial ou não, como uma sugestão, tá? Se vocês também não estiverem confortáveis para reunir presencialmente também, isso fica
fica a critério de vocês, é plenamente compreensível. Agora, eu só acho que fazer de forma híbrida é complicado, porque nem quem está presencial e nem quem está online consegue se entender direito. Então, eu acho que se não for opção presencial, aí a gente faz só online mesmo, por enquanto. Pode ser dessa forma? Sim, acho que por mim, sim. Então, tá legal. Poder marcar, né, A até minha, a próxima reunião. a minha opção por esse período ainda, online, tá? Tá bom. Fica mais fácil para a gente. Mas vamos, a gente... Só lembrando, Bruno, que a Completa tem uma estrutura boa para fazer. Se alguém quiser ficar online, quiser acompanhar, o pessoal da Completa tem uma estrutura boa, né? Tem uma tela grande, né, uma coisa assim. Tá, vamos ver certinho também. Vamos ver essa questão. Vamos ver essa questão. Se a maioria do pessoal compreender a importância, também beleza. Senão a gente mantém. Acho que a gente já aprendeu bem também a fazer reunião online, né? Então, é isso, Albano. Tem mais algum ponto que você gostaria de colocar? A gente deixa para definir, então, essa data da reunião agora no dia 16. Se tem mais algum membro que queira fazer alguma observação. Tranquilo. Então, tá joia. Então, bom, passa um pouquinho das 10 para as 4 no meu relógio aqui, né? 15h51. Eu acho que a gente pode dar aí a reunião como encerrada e logo, logo a gente volta a se encontrar para discutir aqui as questões da cobrança aqui no nosso comitê do Corumbá Veríssimo em São Marcos. Tá joia? Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço para todos vocês. Uma boa semana. Bom trabalho para vocês. Boa tarde, pessoal. Abraço, pessoal.